Oi pessoal! Hoje vamos criar formulários no HTML. Mas primeiramente, o que é um formulário? Formulário é um modelo de documento que deve ser preenchido com certos dados e permite realizar algum tipo de trâmite. Os campos a serem preenchidos variam conforme o tipo do formulário, como por exemplo, um formulário para abrir uma conta bancária vai necessitar nome, CPF, e-mail, telefone, endereço, ocupação profissional, salário, entre outras opções. Já um formulário para a criação de e-mail geralmente solicita nome, usuário, senha e confirmar a senha, igual mostra a imagem aqui. Outro formulário também de exemplo é um formulário de candidatura de emprego. Geralmente requer nome, e-mail, endereço, telefone, idade, nível de escolaridade, experiência profissional e algumas referências. Igual mostra esse exemplo. Portanto, formulários são elementos onde o usuário pode fornecer dados e esses elementos podem ser campos de texto, botão radial, caixa de seleção, campos de área de texto, entre outras opções. Os formulários em HTML são identificados através da utilização da tag form, possuindo abertura e fechamento. Essa tag form pode possuir alguns atributos, entre eles, atributo name, utilizado para nomear a tag em questão. Os nomes devem possuir relação ao tipo de dado que será inserido e não deve-se utilizar caracteres especiais. Por exemplo, se a gente estiver criando um campo, um formulário de e-mail, vamos colocar o nome do formulário como cadastros de e-mail e coisas desse gênero, sempre tendo alguma relação com os tipos de dados que vão ser inseridos ali. Outro atributo é o atributo method. Ele é utilizado para definir o método de envio do formulário, podendo ser get ou post. O get, ele envia as informações através da URL, ou seja, através do navegador. Por conta disso, ele possui uma limitação de caracteres e não é um método seguro para dados importantes. Já o post, ele envia dados por hidden, de forma escondida, como o próprio nome diz, e é um método mais seguro. Outro atributo que utilizamos no form é o atributo action, que é o que? A página de destino, ou seja, onde se deve informar o nome e a extensão da página desejada. Portanto, se você faz um formulário, presume-se que esse formulário vai ser enviado para uma página onde vai receber esses dados e inserir em algum banco de dados ou trabalhar essa informação posteriormente. Mas se você vai fazer um formulário, ele vai receber esses dados em outra página. Então, essa página de destino é nesse campo que a gente nomeia e informa onde ela vai estar. Qual o seu nome, sua extensão e sua localização. Com essas tags e esses atributos já informados, iremos criar o campo de formulário, com nomes específicos e um tipo de envio para a página de destino. Agora já temos o nosso form criado. Precisamos agora criar os campos, onde serão inseridos os dados. Em um formulário, há diversos tipos de campos. Um dos campos mais utilizados é o campo de texto. Eles são utilizados para inserir letras e números em um campo simples. E é definido pela tag input, que é uma tag de entrada. Essa tag não possui fechamento e deve ser sempre utilizada com alguns atributos. Entre eles, ID, que serve como identificador do campo. Esse ID não pode conter caracteres especiais e deve ser único no formulário, ou seja, não pode existir dois campos com o mesmo ID em um único formulário. Outro atributo é o atributo name. Ele informa o nome do elemento. Esse nome deve possuir relação ao tipo de dado que será fornecido e não pode conter também caracteres especiais. Por exemplo, se é um campo de nome, podemos colocar como nome. Se é um campo de sobrenome, coloca como sobrenome, entre outras opções. Os valores dos atributos ID e do atributo name podem ser iguais no mesmo input, tá?
Não podem ter vários iguais, mas no mesmo input pode ser o ID e o nome igual. Outro atributo é o atributo type, que serve para definir o tipo de dado. Nesse caso, como estamos utilizando o campo de texto, o tipo dele vai ser o tipo text. Esses 3 atributos sempre devem ser declarados no input. Vamos salvar e visualizar nosso campo. Percebam que só foi criado um campo onde é possível inserir dados, mas não possui nenhum texto informando o que deve ser inserido nesse campo. Vamos voltar ao nosso código e inserir um texto antes do input informado, informando o que deve ser informado nesse campo. No caso, nome. Nome, 2 pontos, vamos salvar, vamos voltar lá para visualizar. Agora já exibe nome, que foi o texto que a gente deixou sendo exibido, e na frente o campo. Podemos utilizar outros atributos também, que são size, para determinar o tamanho do elemento em caracteres, podendo aumentar ou diminuir o tamanho da caixa. Maxlength, que determina o tamanho máximo de caracteres que pode ser inserido. E o value, que é o valor pré-definido para o elemento. Esse valor pode ser alterado pelo usuário. Vamos criar mais um campo também, agora como idade. BR. Vamos dar uma quebra de linha. Input. ID. I1. Name. Idade. Type. Text. Size 5, Maxlength 3 e value 000. Vamos aumentar também o tamanho do input do nome. Vamos salvar. Atualizar. Ficou sendo exibido, digite seu nome. No campo idade, podemos digitar os valores, só que ele sempre fica somente 3 dígitos. Outro campo é o campo de senha. É um campo bem semelhante ao campo de texto. A única diferença é que os caracteres digitados são substituídos por asterisco. O tipo desse input é o password. Então, vamos criar um input de senha, um campo senha. Senha, input, ID, S1, name, senha, type, password. Vamos salvar e visualizar. Agora, todos os caracteres que a gente digita ficam com um asterisco. E se clicar no olhinho, exibe o que foi digitado. Lembrando que ele também pode utilizar os outros atributos que a gente citou anteriormente, como maxlength, size. Outro campo que a gente pode estar utilizando é o campo numérico. Para isso, o tipo dele é o tipo number. Então, vamos criar um de quantidade. Input, ID, QTD, name, QTD. Lembrando que o ID e o name pode ser igual. Type, number. Vamos visualizar. Ele não deixa digitar
caracteres normais, apenas numéricos. Outro campo é o campo de data. Nesse campo utilizamos o tipo date. Então, data, input type, date. Name. Salvo, vamos visualizar. Outro campo é o campo de horário. Nele é determinado o tipo time. Lembrando que podemos dar Ctrl+C, Ctrl+V e apenas alterar os dados. Então, podemos selecionar, copiar, colar e alterar os dados. No tipo, vamos mudar para time, mudar o ID e mudar o nome. Outra opção é o campo de e-mail. No type, vamos determinar como e-mail. Vamos deixar tudo como escrito e-mail. Isso. Temos também o botão de envio, que é determinado pelo submit. Esse é o botão que envia todos os elementos do formulário para a página determinada no action. Lembrando que esse botão pode utilizar todos os campos, todos os atributos que a gente citou anteriormente. Vamos salvar, vamos visualizar. Botão de enviar. E outro botão que a gente utiliza também bastante em formulários é o botão de reset, que é aquele botão que serve para limpar todos os campos que estão naquele formulário, voltando para vazio ou o valor padrão. Salva, vamos visualizar. Botão enviar, manda para a próxima página e o reset, ele limpa todos os valores que a gente digitou no nosso formulário. Ao clicar no limpar, ele volta para o padrão. Aqui, ao clicar no enviar, ele foi o quê? Foi para a página que a gente estipulou lá no Forms, que é a página 2.html. Como ela não existe, ele deu erro. Podemos também utilizar outros atributos nos inputs, tais como o de requisição, que é o campo que transforma em campo obrigatório. Ou seja, se colocar esse atributo em um campo, esse campo não poderá ficar vazio ao enviar para a próxima página. Por exemplo, vamos lá no campo nome e vamos colocar o atributo required. Salvar. Agora, se não tiver preenchido e a gente for enviar o formulário, ele aparece, preenche esse campo, porque ele é um campo obrigatório.
Atividade prática. Elaborar um formulário contendo os seguintes campos: nome completo obrigatório, e-mail, senha, data, horário, botão limpar e botão enviar. Vou deixar uma imagem em anexo exemplificando a atividade. Uma ótima semana a todos e bom estudo!